Olá, sejam bem-vindos à primeira edição do Pode Andar, o podcast da cultura em Umas, porque a cultura não pode parar. Nessa primeira edição, eu estou aqui recebendo ela, que foi a idealizadora desse projeto, idealizadora do Pode Andar. Ela que eu tive que fazer uma cola para conseguir apresentar, formada em educação física, especialista em atividades físicas, em dança terapia, em elaboração de projetos culturais pelo Ministério da Cultura em parceria com a UNB, mestranda em dança, gestora cultural, atriz, bailarina, professora de dança com formação pelo método russo Vaganova, né, de balé clássico, né, pela Escola Bolshoi no Brasil, mãe, é, é, diretora da Companhia Alma, enfim, gestora do Centro Cultural e Educacional que leva o nome dela, né? Então eu estou recebendo a Aletheia Martins. Sobra tempo para respirar com esse tanto de função, Aletheia? Então, é gestão, né? Na verdade, na verdade não é fácil, mas é fazer uma gestão mesmo. Se não tiver um controle, assim, primeiro muita fluoxetina, né? Muita fluoxetina, porque aí você consegue fazer. Mas aquilo que a gente faz com amor, a gente faz com excelência, né, É Gui? verdade. E aí acaba que a gente consegue. Não é fácil, mas dá certo. Dá certo. E agora mais um projeto, o Pode Andar, né? Você idealizou esse podcast e de onde veio essa ideia? O que é o Pode Andar? Então, o Pode Andar, ele surgiu primeiro assim, porque eu adoro assistir podcast. E na pandemia foi um recurso a mais que a gente tinha, além dos vídeos, né, das séries que a gente assistiu, as músicas que a gente ouvia. Eu passei a assistir e ouvir mais podcasts, né? Primeiro nos streams, nas redes, e aí depois assistir os vídeos, né? Passei a ouvir primeiro os podcasts e depois eu passei a assistir os vídeos dos podcasts. E eu, como apaixonada pela cultura e pelas artes que eu sou, eu vi no podcast mais uma possibilidade da gente compartilhar, de fomentar a cultura, né? E aí, a partir daí, ficou isso na minha cabeça. A gente precisa ter um podcast, a associação precisa ter um podcast, a Andar precisa ter um podcast. E aí surgiu a ideia, pode andar, um podcast da Andar. E aí depois veio, né? Claro, você ouvindo e já criando, já ficou o podcast da Andar, porque a cultura não pode ficar parada, e eu acho que é bem isso. A ideia é justamente essa, é movimentar a cultura com o podcast. Você disse que o Pode Andar é o podcast da Andar, né? Explica pra gente o que é a Andar. A Andar é uma associação de amigos, né, que em 2013 decidiram juntos fomentar a cultura. Naquela época a gente queria muito oportunizar, levar para as pessoas a possibilidade de fazer aula de dança, de teatro, mas a gente sabia que sustentar uma escola era muito complicado, ou com valores muito abaixo, ou com bolsas gratuitas. Então, a Andar, ela surgiu lá em 2013 com esse objetivo, oferecer para a comunidade a possibilidade de fazer aulas de dança e de teatro naquela época, sem a preocupação de ter que fazer um investimento, de ter que pagar. E aí a ideia foi justamente essa, né? Buscar fomento, recurso, junto às instituições governamentais, às instituições particulares. E aí, com o passar do tempo, a Andar foi crescendo, né? Foi ampliando, outros artistas vieram, e hoje nós somos mais de 300 artistas e nós temos mais de 20 projetos ativos, né, permanentes. A gente aprova uma média aí de 40 projetos, dependendo da lei, do fomento, mas ativo, contínuo, a gente tem 20 projetos hoje. E a Andar, hoje, ela tem todo esse tamanho, né? Você falou pra gente que ela começou com o fomento de 2 projetos, né, inicialmente. Você consegue fazer pra gente uma linha do tempo da Andar? Como que ela saiu desses 2 projetos para chegar na associação que hoje tem 20 projetos contínuos,
né? Você consegue traçar essa linha para a gente? Sim. Em 2011, a gente já naquela época eu tenho um centro cultural, tinha um centro cultural, e eu como empreendedora, né, como empresária, eu sou péssima, eu sempre dei prejuízo para mim mesma. E aí naquela época eu já pegava mais alunos de bolsa 100% gratuitas do que alunos que pagavam de fato. E aí naquela época eu vi que precisava fomentar de alguma forma, foi quando surgiu o primeiro projeto chamado Adote uma Bailarina. Então, antes da formalização, né, da entidade sem fins lucrativos, veio o primeiro projeto Adote uma Bailarina, onde eu ligava para alguns pais de alunos que tinham mais condições, alguns empresários, e pedia para eles, de fato, adotar uma bailarina. E aí foi o primeiro projeto que teve, né, a associação, assim que ela se tornou uma instituição, em 2013, foi o primeiro projeto, Adote uma Bailarina. E em seguida veio Dança para Todos, porque a gente queria que todos pudessem dançar. E aí a gente deu o nome de DPT, Dança para Todos, que abarcava não só bailarina, balé, mas vários tipos de dança e vários públicos, várias idades. E aí depois disso veio nosso primeiro projeto que de fato obteve um fomento, que foi o Amigos das Artes, em 2012. A gente conseguiu aprovar, mas a gente conseguiu realizar de fato só depois que a instituição já existente em 2014. E aí a gente conseguiu apoio pela Lei Goiás, que é uma lei de incentivo à cultura do Estado, junto a uma mineradora do Estado, que foi a que fomentou esse projeto. E aí a gente teve um projeto numa dimensão muito maior, com outras modalidades, veio a música, veio o teatro, as crianças receberam uniforme, né? Chegamos ao final do período de execução do projeto com o espetáculo. Então, a partir daí vieram os outros projetos. E aí a gente começou a Rede do Bem, né? Que aí tinha envolvido também empresários da área de saúde, da área de educação, envolvido em levar para as crianças atendimento, em levar palestra, consulta. E em seguida a gente veio com a Casa do Artesão, que naquela época, em 2016, ele objetivava o quê? Levar para as crianças e adolescentes, né, a cultura do bordado, do crochê, né? E aí, a partir daí, a gente não parou mais. Um projeto atrás do outro. Com a Casa do Artesão se tornou um ponto de encontro de artesãos, que durante a pandemia também se juntaram e, passando a pandemia, ficaram mais fortes ainda. Se tornaram hoje a Feira Fuxico, que é uma feira de artesanato. E hoje, daqui 2 semanas, a gente inaugura a Casa do Artesão, que é um espaço físico onde eles vão estar vendendo o trabalho que eles produzem. Então, hoje a gente pensa em fomento, mas a gente pensa em economia criativa também. E tem os outros projetos que vieram com o tempo, né? A gente tem o Arte para Todos, que é um projeto hoje também que ele é contínuo, ele não para, tendo fomento ou não, que oferece bolsa para as crianças bolsas na área de música, de teatro, de dança, de artesanato. A gente tem também um projeto para um segmento específico, o Pajubá, e também em parceria com uma outra entidade, uma casa, a gente tem um projeto ILOD e alguns outros projetos que estão sendo fomentados. O Espaço Alternativo, a Galeria Bené Silveira, o Palco Elza Soares e por aí vai. São muitos projetos, né, acontecendo todos ao mesmo tempo, né, e de uma maneira em que há uma coordenação entre eles e esses projetos acabam se ajudando. Agora com uma responsabilidade ainda maior, porque a Andar recebeu primeiro uma chancela do Ministério da Cidadania como ponto de cultura e agora em 2023 pelo Ministério da Cultura a chancela de pontão, né? O que quer dizer ser um pontão? O que quer dizer primeiro ser um ponto de cultura reconhecido pelo Ministério da Cidadania e agora um pontão reconhecido pelo Ministério da Cultura? Então, ponto de cultura, né? Ele está muito relacionado com a cultura de base, de comunidade. Quando a gente lá em 2013 pensou na associação, a gente queria naquela época, naquele momento, poder possibilitar para as pessoas o acesso à cultura, independente de idade, sexo, de condição social.
Só que, com a estruturação dos projetos e o impacto disso para a sociedade, né, a gente foi percebendo o quê? Que a associação desempenhava um papel importante e relevante. E justamente essa relevância foi reconhecida pelo Ministério da Cidadania em 2017. Foi quando a gente, não só mais como associação, mas como uma entidade de cultura de base, a gente recebeu o título de ponto de cultura. Então, isso passou a ser, Gui, um reconhecimento. Essa chancela é um reconhecimento de que o trabalho que é desenvolvido na Andar, ele tem relevância para a comunidade. E aí, 2023, o ano passado, foi com a reestruturação do Ministério da Cultura, porque depois de 7 anos aí de escuridão, e mais precisamente os 4 últimos anos que a gente teve a extinção do Ministério da Cultura, a gente tem um retorno do Ministério da Cultura e uma preocupação em reestruturar as comunidades que desenvolvem, que são atendidas diretamente. E como que se faz isso? Através do Ponto de Cultura, porque é isso que é a Rede Cultura Viva, né? Você entender na sociedade civil que ela é capaz de desenvolver, de fomentar e de impactar naquela região, naquele lugar que ela está. E aí o edital do Pontão de Cultura, ele trouxe justamente isso. Para os pontos de cultura que já eram certificados, que já eram reconhecidos, a possibilidade de impactar não apenas a cidade ou a comunidade ali do entorno desse ponto de cultura, mas de todo um estado, de toda uma região. Para você ter uma noção, o Ministério lançou o chamamento público e foram escolhidos em média de 1 a 2 pontos de cultura por estado. Goiás, apenas 1 ponto de cultura foi escolhido, e foi o nosso. Né? Foi um chamamento público, os outros pontos certificados poderiam estar. E hoje nós temos no estado 104 pontos de cultura cadastrados, né, no site do mapeamento Cultura Viva, e nós tivemos essa chancela de pontão. Isso implica o quê? Hoje a gente não mais pensa só aqui no nosso entorno, ou os projetos, mas hoje a gente pensa e cuida e busca estruturar a rede de pontos de cultura do estado de Goiás, né, trabalhando em cima de 4 eixos que foram propostos pelo Ministério da Cultura e fundamentados, que é a Bolsa Agente Cultura Viva, a meta de mapeamento, que hoje é mapear todo o estado de Goiás e os pontos de cultura e localizar, a formação e capacitação, levar para esses pontos de cultura a formação e capacitação, além da mobilização e articulação dessa rede. Né? Então, assim, o desafio do Pontão é grande, né? A gente tem um desafio para esse ano, mas a gente acredita que com a estrutura que a gente tem hoje, com a equipe que a gente vai conseguir desenvolver isso com excelência. E você falou para a gente de todos esses projetos, como que o Pontão tem se estruturado, e já que esse Pontão ele está aqui dentro da cidade de Inhumas, como que a população de Inhumas pode usufruir desse Pontão, né? Da presença de um Pontão dentro da cidade? Olha, boa pergunta. Primeiro, que enquanto associação, lá em 2013, a gente já buscava oferecer para a comunidade o acesso a algumas atividades, ao desenvolvimento de algumas artes. Com o crescimento da associação e tornando ponto, a gente continuou oferecendo à comunidade o acesso, né, à formação, à cultura. E hoje, enquanto Pontão, a gente tem uma estrutura muito maior. Né? Hoje nós temos condição de ofertar para a comunidade muito mais atividades do que há 10 anos atrás. Enquanto Pontão de Cultura, hoje a gente tem uma estrutura de agentes culturais, agentes Cultura Viva, que estão aqui para ajudar justamente no fomento. A gente tem um projeto que eu não falei sobre ele, que chama Cultura Digital 50+, que busca o quê? Para pessoas, né, a partir de 50 anos, fazer inclusão digital e cultural dessas pessoas, porque hoje a gente tem a cultura digital, né? Hoje não é só mais a cultura local, mas a gente tem as redes, a gente tem, né, todo um sistema hoje. Então, enquanto Pontão, a gente tem condição hoje de ofertar e oferecer
mais opções e atender uma demanda maior. Sim, sim. E assim, são vários projetos. E agora eu queria falar um pouquinho sobre alguns deles que têm se aproximado aí, né? A gente tem um monte de projeto em execução e projetos que estão prestes a ser executados. Eu queria falar primeiro sobre o Pajubá. O que é o Pajubá? Então, o Pajubá, ele surgiu de um encontro, né? Um encontro de duas pessoas em momentos diferentes, mas momentos de unidade. Eu conversando o dia com o Frank, né? Uma pessoa muito querida e muito amiga, e a gente falando do que a gente poderia fazer, do que faltava na cidade de Umas, do que a gente poderia oferecer para a comunidade, de um segmento específico. E naquele momento o Frank me falou: olha, a gente gosta muito de festa, a gente gosta muito de evento, a gente gosta muito de show, mas nós precisamos de muito mais do que isso. A gente precisa de formação, a gente precisa de informação, a gente precisa de atendimento. E aí, naquele momento, conversando com ele, eu já comecei a viajar, né? Que eu tenho esse pequeno problema. A pessoa começa a falar comigo, eu já vou além. Eu vou indo. E com o Frank falando, quando eu comecei a conversa com ele, eu imaginei a coisa do show, do espetáculo, né? Fazer um show específico para este segmento, fazer um espetáculo para este segmento. E aí eu comecei a viajar naquilo que ele me colocou, na necessidade de inclusão e de um trabalho, de um olhar mais específico para esse segmento que é o LGBTQIAPN+. E aí, naquele momento, a gente começou um diálogo que se estendeu por alguns meses. E aí, como eu sempre faço com todo mundo, eu jogo a bola, né? Eu lanço o desafio. Você sabe disso, que eu jogo a bomba, falo, pega. E Frank pegou. Eu falei, olha, então tá. Ele foi falando, eu fui visualizando, falei, então vamos fazer. Aí ele, vamos. E nas nossas conversas, que perduraram aí alguns meses, vamos fazer, vamos. Só que se você falar para mim, vamos fazer, vamos, né? E o meu tempo é um pouquinho mais acelerado que das outras pessoas. Porque eu já quero fazer, eu já penso, eu já imagino, eu já visualizo. E daí um dia eu falei para ele, tá, então vamos fazer, já estou estruturando, vai ser um fim de semana, vai ser um mês, vai ser durante um ano. E aí ele, naquela calma, porque Frank tem uma calma para falar que tá. E eu, tá, mas como que vai ser? Ele, vamos fazer. E aí o Frank, precisamos de um nome. Começa a pensar, porque aí eu já tinha visualizado as pessoas, conversado, já trocando algumas figurinhas, e aí eu falei, escolhe um nome, pensa no nome. E aí ele falou assim, eu gosto de Pajubá. Eu, tá. E o que é Pajubá? Né? Não sei o que é Pajubá, né? Falei, me desculpa, perdoe-me a minha ignorância. O que é Pajubá? E aí ele me trouxe a questão do dialeto, né? De uma linguagem, de uma forma de se comunicar, de se expressar entre determinado grupo. Que quando eles falavam, eles sabiam. E se você ouve de fora, nem sempre você vai conseguir compreender. E aí eu já gostei do nome, já achei que tinha muito sentido com aquilo que ele tinha falado que era a necessidade. Naquele momento, ele não pensou no artístico, no cultural, mas ele pensou muito no social e na parte de inclusão. E aí, pensando, foi quando a gente estruturou. E aí, após isso, a gente foi convidando algumas pessoas, né, que já estavam na associação. E vamos, bora, criou-se um grupo, criou-se ideias, outras pessoas trouxeram ideias, trouxeram mais pessoas. E hoje o Pajubá, eu posso dizer para você que não sei se é a menina dos olhos da associação, mas é a minha menina dos olhos. Assim como o Yalodê. Porque eu acho que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, que é muito cômodo, e olhar para aquilo que nos incomoda ou às vezes nos causa repulsa ou simplesmente que a gente rejeita pela falta de conhecimento. E eu acho que esses projetos, eles trazem muito isso, eles têm uma identidade muito própria
E é algo que a gente precisa falar, que a gente precisa colocar e a gente precisa incentivar. E é cultura. Porque é a identidade de um povo, né? Cultura é isso, aquilo que dá identidade. E é isso, Pajubá, para mim, hoje é um dos nossos melhores projetos. O primeiro encontro do Pajubá acontece agora, né? Sim. Nesse primeiro encontro nós teremos palestras sobre acessibilidade, né, dentro dos ambientes culturais. Teremos um seminário sobre saúde mental da população LGBTQIAPN+, e teremos também um curso de produção de cinema independente LGBTQIAPN+, também, né? Isso tá para acontecer, a gente tá se preparando para ele, e recentemente nós tivemos, como você citou, o Ialodê, né? O que você tem a dizer sobre o Ialodê também? Nossa, o Ialodê foi muito parecido, né? Conversando com a Emília, que é a idealizadora dele, assim como o Frank foi do Pajubá. E ela trouxe a gente numa conversa relacionada a fomento de outros projetos. Ela me trouxe a vontade que ela tinha de realizar um evento voltado para o feminino, para um novo. E naquele momento o Ialodê surgiu com uma proposta e acabou que ele tomou uma dimensão muito maior, assim como o Pajubá, né? Era um movimento, era algo mais específico para valorizar o feminino, para valorizar o espiritual. E hoje o Ialodê para mim também é um dos projetos mais lindos. Eu até te digo assim para você convidar a Emília para vir falar sobre, porque ela fala com uma propriedade sobre o Ialodê que me deixa encantada. Mas a essência dele busca justamente levar para fora das paredes daqueles lugares onde se pratica, né, tanto as religiões de matriz africana como a cultura originária, né, seja através a cultura que veio da floresta, seja através de usos, de costumes daqueles povos específicos, trazer isso para além desses lugares, justamente para levar para as pessoas essa possibilidade de conhecer. A gente julga, né? A gente tem um pré-conceito sobre X, sobre Y. E a partir do momento que você entende isso como cultura de um povo, uma forma uma manifestação que não tem objetivo de fazer mal, de levar mal para ninguém, mas simplesmente preservar a cultura e a identidade de um povo, você tem outro olhar, outra visão, né? Você começa a ouvir os tambores e você começa a compreender que ele é muito mais do que um som que está ecoando ali daquele tambor, mas que ele está representando, né, toda a expressão de um povo. E o Ialodê é muito isso, né? Com propriedade, a Emília para falar, né? Eu estou no encantamento pelo Ialodê. Então, eu acho assim, está sendo produzido um documentário, na verdade, aconteceu o encontro Ialodê. Em cima desse encontro está sendo estruturado um documentário, isso vai ser disponibilizado também para as pessoas nas redes sociais, e eu acredito que ele vai trazer muito isso, né? A valorização, a identidade de um povo que nós somos, né? Ou nós somos pretos, ou nós somos indígenas, ou nós somos europeus. Essa é a nossa raiz, né? Não tem como fugir disso. E o Ialodê fala disso. Ele traz isso, né? A nossa cultura africana, a nossa cultura indígena, né? E o quanto isso tem valor e o quanto isso tem que ser respeitado. Fica aqui então o nosso convite para a Emília, para estar com a gente, né, em breve. Quem sabe lançar o documentário do Ialodê aqui com a gente, né? Então a gente já deixa o convite aqui para a Emília. Esperamos receber você aqui. Agora eu quero falar de um outro projeto, né, que nós temos. Estamos trabalhando em cima deste projeto, que é o Espaço Alternativo, né? Eu tenho recebido muitas perguntas sobre o Espaço Alternativo, porque primeiro nós precisamos encerrar as atividades para fazer uma reforma. Depois, quando estava tudo começando a se organizar para o espaço voltar,
mudou-se tudo, né? Mudou de endereço e as pessoas querem saber quando volta o espaço alternativo. Então, o espaço alternativo é outro sonho, né? Na Outro verdade, sonho que virou realidade. A associação tem se transformado nisso, né? Sonhos que se concretizam. A Andar se transformou nisso. O espaço alternativo, ele surgiu lá no início, né? Também de diálogo, de conversa de pessoas, de artistas. Ele surgiu com essa ideia de ter um espaço, um lugar de fala, um lugar de voz para estilos de músicas que não são tão populares quanto as que a gente tem de repente no nosso estado, como o sertanejo, por exemplo, e também para outras manifestações artísticas, também para públicos de determinados segmentos ou eventos como musicais. Então o espaço alternativo surgiu dessa forma. Mas ele fez um boom que a gente estava realizando a cada 15 dias um show e a gente já tinha ali um público cativo, que já vinha para lá, porque já sabia, já procurava aquela música específica, aquele cantor que ele sabia que não ia encontrar em nenhum outro lugar. E aí, com a mudança de espaço e a reestruturação, a gente está voltando com o espaço alternativo agora, com um espaço mais intimista, mais cult, no sentido de aberto para todos, para diversos gostos, para diversos segmentos, diversos estilos, mas buscando fugir um pouco do que estava se transformando o espaço alternativo, que era a coisa da noite cultural, mas é servida de um atendimento de bar, de gastronomia, o que não vai deixar de acontecer, mas algo mais intimista. Então o espaço ele vai vir, né? Tá passando por um tratamento acústico. Nós estamos num bairro que a gente preserva muito a cultura local e a gente quer somar, a gente quer oferecer para a população da cidade, da região e principalmente do bairro uma opção cultural. Então, estilos que a gente não encontra em todos os lugares, atividades que são de fato diferenciadas, mas a gente está tendo esse cuidado, por isso que a gente está voltando devagar, né? A gente está aí com um projeto aprovado, você está à frente desse projeto, né? Eu quase que poderia entrevistá-lo também a respeito, mas é um projeto que traz o encontro de algumas vozes em uma, são várias as vozes, e nesse primeiro momento algumas vozes se encontram, e eu acho que deveria ter um encontro de vozes por mês, minha sugestão, além do espaço alternativo retornando aí com o palco Elza Soares, que é um espaço de oportunidade para todos os artistas de todos os segmentos, e não segmento X ou A ou B, não, para todos. E eu já aproveito para deixar aqui o convite para todo mundo, né? O Encontro de Vozes acontece no dia 1º de junho. Como a Letéia disse, a gente está reestruturando o espaço para poder receber todo mundo aqui da forma que a gente quer, né? Então esse primeiro evento vai acontecer fora do Espaço Alternativo, é um evento realizado pela equipe do Espaço Alternativo, mas por essa questão de estruturação a gente vai fazer fora, mas em breve a gente vai estar com tudo pronto para receber as pessoas aqui. Não tem como eu receber a Letéia Martins aqui e não perguntar sobre uma coisa que todo mundo pensa quando fala em Aletheia Martins. O que tem de espetáculo vindo por aí, Aletheia? Nossa, esse ano a gente está com um espetáculo show de bola. O que acontece, né? Nesses 18 anos aqui na cidade, com o Centro Cultural e com a companhia de dança, a companhia de teatro, além do próprio Centro Cultural das aulas, a gente hoje consegue, né, desenvolver, durante o período de um ano, um trabalho, né, não apenas de aula, fechado, interno nosso, mas a gente consegue hoje chegar ao final de um ano com a realização e a sensação de dever cumprido. E para nós, dever cumprido chama-se espetáculo de final de ano, né? Então, no Centro Cultural hoje, a gente passa durante todo o ano trabalhando dentro do método de balé que a gente escolheu desenvolver, porque a gente entende como ele sendo o melhor método hoje que se tem de ensino no mundo. Forma-se os melhores bailarinos, mas a gente chega também ao final do ano, também com a parte artística,
né, de mobilização, de articulação dessas crianças, desses adolescentes, adultos que passam por aqui, com uma produção final. Então, a gente tem um espetáculo estruturado já, né, que está sendo trabalhado já com a companhia de dança e de teatro junto com as crianças. Vem algo muito grande aí. Eu não sei se... Acho que talvez em outro momento, acho que a pessoa responsável, né, o professor de teatro responsável, Gui, pode trazer para a gente como é que está esse bastidor aí, essa estruturação desse espetáculo. Eu posso dizer para vocês que será grandioso. E eu posso dizer para vocês que eu acredito que a gente vai conseguir fazer algo que já tinha alguns anos que a gente não conseguia fazer aqui, que é apresentá-lo na cidade. A gente sempre faz em Goiânia, por conta mesmo da estrutura que a gente não tinha. E a gente tem hoje um auditório com a estrutura, ainda não é suficiente, né? Não tem ainda estruturação de som, de luz necessária, mas que a gente entende que a gente consegue adequar para realizar algo com excelência. Vai ter que ser em várias sessões, mas vai acontecer na cidade. Acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem para esse ano. Eu falei aqui com a Aletheia bailarina, com a Aletheia professora, a Aletheia empresária, gestora cultural, produtora cultural. E para a gente encerrar, e assim, encerrar com a sensação de que está faltando muita coisa para a gente falar ainda, né? Vamos ter que repetir isso aqui mais vezes para falar sobre outros projetos. Eu te conheço há poucos anos, né? Nossa. Sei que tem muita coisa ainda para a gente falar. Mas eu quero que você, nesse final, para a gente encerrar, conte para a gente quem é a Aletheia que a gente não falou aqui. Sou a Aletheia que é mãe de 4, mãe de 4 filhos lindos. Sou a Aletheia que aliás, 4 filhos gerados aqui, fora os que são gerados aqui, né? Que aí já perdi as contas já. Eu sou a Aletheia apaixonada. Por quê? Pelo quê? Acho que por tudo. Tudo que tem a possibilidade de sair do agora e virar algo, eu sou essa pessoa apaixonada por isso. Sou uma pessoa muito sincera, muito verdadeira, muito direta. Mas eu sou uma pessoa amiga, acho que atenciosa, acho que uma pessoa que vale a pena conhecer. Vale a pena. É isso. Vale muito a pena. E eu quero te agradecer de verdade por estar aqui nessa primeira edição com a gente. E dizer para quem está assistindo a gente que muitas outras vêm por aí. A gente já está com uma leva de convidados aí que a gente vai trazer para vocês nas próximas edições. Mais uma vez, Aletheia, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que nos acompanham. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau.